Estamos na lição 10, e eu estava olhando lá na casa editora, a revista, a próxima revista, é ainda a continuidade. Continuando estudando a Bíblia, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, devagarinho nós estamos estudando a Bíblia toda aqui na escola dominical, né? E é bom assim que é um jeito possível, né? Porque para você estudar muito detalhadamente, demora muito tempo. E assim, estudando por trimestre, alguns livros, a gente vai caminhando aqui. Então, nós vamos continuar, né? Enquanto está indo, nós vamos continuando aí. Acredito que as lições realmente são muito boas e trazem esse resumo e trazem também uma forma para que a gente aprenda a estudar, uma metodologia do estudo. Aí você vai estudar outras passagens da mesma forma. Quando chega nesses textos, né, de Êxodo, Levítico, às vezes a dificuldade, aquela vontade de dar uma puladinha mais para frente. Só que uma lei daquela que parece que não tem nada a ver com a gente, como a gente leu aqui na revista essa semana, tem muito a ver, né? Só você fazer a aplicação específica, né, em relação à nossa vida hoje. Então vamos lá, Êxodo 20. Vou ler apenas um versículo aqui, o 22. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei. Repare que a gente estudou 2 lições falando dos 10 mandamentos. Deus diretamente falou ao povo os 10 mandamentos. Mas agora, o que Deus fala? Moisés, você vai explicar, ensinar, aplicar na vida deles. Ou seja, eles ouviram os mandamentos, mas ainda precisavam, como diz aqui, né, desse mediador Moisés, que pudesse aplicar a lei no coração deles. Isso hoje nós fazemos, né, sozinhos, mas também fazemos através da igreja, dos professores, dos nossos amigos, compartilhamos a Bíblia uns com os outros. E a Bíblia não é só para ser lida, entendida, mas tem que ser realmente aplicada. E para aplicar alguma coisa, nós precisamos meditar, né? Separar tempo para meditar nela. Então, isso que diz aqui na introdução, os 10 mandamentos foram comunicados diretamente pelo Senhor a Israel. O povo presenciou trovões, pensaram até que iriam morrer, mas agora, a partir desse texto aqui, nós vamos ouvir uma certa explicação ou aplicação dessas leis que eles receberam. Sabemos que existem leis civis, cerimoniais e morais. A cerimonial já foram cumpridas por Jesus. Lei civil é algo que estava relacionado com Israel, mas até mesmo nessas questões de lei civil, lei cerimonial, há aplicação para a nossa vida. Então vamos ver. Ponto 1. Leis sobre o culto. Então nós lemos os mandamentos, os 4 primeiros mandamentos relacionados ao Senhor e a adoração exclusiva a Deus, a forma que Deus deveria ser adorado. E agora eles vão para a prática, vão construir lá o quê? Vão construir lá o lugar, né, do sacrifício e vão o quê? Os altares do sacrifício, e vão precisar aplicar os ensinamentos de Deus. E eu achei assim importante, a lição faz uma explicação por que precisa se fazer isso. Porque o povo de Deus é diferente do povo do mundo.
Como que o mundo adora os seus deuses? O povo de Deus é diferente. Só aí dá muita coisa, né? Porque às vezes o povo de Deus quer imitar o povo do mundo. É que diz, o povo de Deus é exclusivo, é especial, em tudo, até na forma de adorar a Deus. Então, a gente não precisa de lição do mundo. A gente tem a palavra de Deus. Em resumo, nós sabemos que Deus é Espírito, importa que nós estejamos adorando em Espírito e em verdade. Mas aqui ele traz algumas coisas, né, como se cultuar a Deus, que estão relacionadas ao que acontecia naquela época e como eles deveriam fazer diferente. Tá? Então vamos lá. A primeira questão levantada aqui é a questão da simplicidade. Então ficou claro que o povo deve adorar a Deus e não os altares, não outros deuses e etc. E como esse culto de Deus será? Primeiro princípio, simplicidade. Aqui está fazendo uma aplicação ao versículo 25. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Então, como que foi a explicação que a gente encontrou aqui na revista? Que os pagãos adoravam seus deuses com altares feitos com pedras trabalhadas. E Israel deveria adorar a Deus com pedras não lavradas, ou seja, não trabalhadas. Que eu vou ler aqui uma parte, ó. John Maxwell. Um altar feito de pedra tão cara e esteticamente agradável seria um atributo à perícia humana. Mas, do ponto de vista do Senhor, seria corrompido, pois distrairia a atenção dele e da sua bondade. A aplicação maior aqui é a simplicidade do culto. Tá? É claro que, de alguma forma, a gente pode aplicar isso à questão de um certo luxo excessivo ou algo que seja tão assim maravilhoso que vai tirar a atenção do culto, né? Você vai na igreja, você vai ficar olhando os vitrais, olhando a pintura, olhando as cadeiras estofadas maravilhosas e vai distrair de Deus. Mas, principalmente, a lição aplica à questão da simplicidade litúrgica. Como que é o culto a Deus? Como deve ser o culto a Deus? Hinos, leituras bíblicas, na maioria das vezes a gente lê alguns salmos, nós cantamos, nós pregamos a palavra, nós não temos assim um culto que precisa ser algo cada dia diferente para atrair as pessoas, é algo que seja assim tão magnífico. O que é magnífico no culto é a palavra, a pregação. Então não temos que inventar muita moda. A gente tem um momento que às vezes é difícil na igreja, quando tem casamento na igreja, né, Pedro? Casamento. Falei para o Pedro porque sobra para ele. Você tem que fazer uma entrevista com a noiva e perguntar o que ela vai aprontar, né? Porque se bobear, ela vai pôr um drone voando ali no canto. Eu vi essa semana que disse que teve um casamento que o padre parou no meio do casamento. A hora que 2 cachorrinhos entraram trazendo a aliança. Ele falou, acabou o casamento. Foi longe demais. Você já pensou, você está na igreja e entra 2 cachorros trazendo aliança? Ah, pastor, tão bonito. A Nathalie gostou da ideia, né, Nathalie? Cachorro é bonitinho, mas tem o seu lugar, tem a sua forma de ser. Né? Por que o casamento representa o quê, irmãos? É um culto. Como que a gente deve cultuar a Deus? O que é o centro do culto? Até mesmo num casamento. A gente veio aqui para agradecer, para pedir a Deus pela vida dos noivos. Então, aquele monte de coisa que acontece, chamando a atenção, às vezes o menos celebrado é Deus
e até mesmo perde o sentido ali do momento. Mas levando isso para o culto, quantas vezes isso acontece? Em cultos que começa e você acha tudo muito lindo. A mensagem é o que menos aparece. Aparece o cantor, aparece o pregador, alguns elementos que são colocados. Mas todos os irmãos sabem muito bem o que eu estou falando. Falando em casamento, eu lembrei de uma história que eu ouvi, diz que o Silvio Santos não vai em casamento, porque você imagina o Silvio Santos indo num casamento. Quem que vai prestar atenção em noiva, em noivo, casamento? Né? Vai ficar todo mundo olhando para ele. Né? É uma pessoa que não pode ir em certos lugares. E deveria ser assim com Jesus, né? Nós estamos tão centrados na palavra de Deus, na Bíblia, que nada mais chama a nossa atenção. Caixa de som, 14. Eu estou pensando na palavra, na mensagem. Então nós não deveríamos nos distrair facilmente com um banco. Pensou ficar adorando um banco? Que é bonitinho? Então, essa é a ideia aqui do princípio. Eu não vou me delongar, mas há de se pensar exatamente também nessa questão que foi colocada aqui, né? Não como uma regra, como um regulamento, mas como as igrejas são construídas, às vezes, de forma muito, muito suntuosa, né? Para realmente você olhar e falar, nossa, que igreja linda, né? Então, as coisas têm que ter um certo limite aqui também, né? Porque não é esse o objetivo. Não estou dizendo que não tem que ter piso, que não tem que ser tudo mal arrumada, né? Tem que ser arrumada, mas a gente precisa pensar nisso. Aqui ainda fala do princípio da pureza, versículo 26. Não subirás por degrau ao altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. A gente estranha isso aqui, né? Não entende muito bem, mas o que ele diz aqui na lição? Lembra que a gente está comparando os cultos do pagão com o culto agora do povo cristão, povo de Deus. Acho que está por aí o microfone. E aquelas pessoas, naquela época, como diz aqui, alguns cultuavam lá os seus deuses, né, com prostituição, com nudez. E falaram, aqui não, vocês vão vestir uma roupa bem, porque o momento de culto é um momento para adorar a Deus. Isso aqui é um princípio de pureza, né, irmãos? Não só na questão das roupas, mas na questão também daquilo que como nós nos comportamos, como nós chegamos, né, na igreja, como nós colocamos nosso pensamento, né, diante de Deus. Não está funcionando, irmão? Tem um aqui, talvez funcione. Como a gente se coloca diante de Deus, né? Então isso tudo tem a ver também. Alô, som. Pode falar. Pastor, gostaria só de falar sobre o culto. Lendo ontem, primeiro aqui vou estar só um pouquinho na introdução, quando o senhor falou sobre praticar outras coisas que era condenado. Naquele tempo, o povo não tinha o privilégio que nós temos hoje. Hoje, ainda assim, a Bíblia diz que há uma luta entre a nossa carne e o Espírito de Deus que está em nós. Porque a carne quer realmente fazer alguma coisa que o mundo oferece, não é? E o Espírito não quer. O Espírito quer fazer as coisas de Deus. Então, eu imagino o quanto era difícil para eles. Eles não tinham o Espírito Santo para ajudá-los. Então, claro, eles pecaram, erraram. Agora, hoje nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo para nos ajudar. E aí há a luta dentro de nós próprios, do Espírito Santo e da carne. Por outro lado, com respeito às pedras lavradas e os templos lindos que o senhor fala,
o verdadeiro cristão, ainda que o templo fosse lindo, maravilhoso, ele tinha que ir lá e adorar a Deus, não é? É como as nossas casas. Tem uma casa mais bonita que a outra e tal, mas a gente lá dentro adora a Deus, não é? Então, não deveria ter diferença, não deveria ter diferença. Chegar e dizer, eu vou lá porque a igreja lá é bonita e não sei o que, aí já é um erro. Agora, só ajudando em algo que o senhor disse que não entende, quando Deus disse para Moisés, não suba em degrau para que não veja a tua nudez. É porque em certos momentos Moisés usava saia. Entendeu? Então, se a gente for ver, era uma saia, um vestido. O senhor falou que não entende. Então, só ajudando, né? Só ajudando. Então, tinha certas obrigações que ele tinha que fazer, que ele usava saia. E se ele fosse subir no degrau, quem tivesse por lado de baixo, entendi. ia ver. Não, eu não lembro de ter falado que eu não entendo, mas depois eu vou voltar a fita ali, na gravação. Eu só não comentei, né? Porque tem coisas aqui que eu não vou comentar, né? Tem coisas que são assim interessantes, né? Como que essa ideia? Os pagãos fazem como? Faz do culto prostituição, né? Tinha cada absurdo lá que a gente não vai nem precisa falar, né? Que os irmãos sabem o que acontecia naqueles cultos pagãos, ou pelo menos já deve ter ouvido falar. Agora, alguém poderia ter alguma dúvida, né? E tentar trazer, como fizeram no decorrer da história, né? Achando, fazem hoje, acham que estão louvando a Deus e é uma coisa muito bagunçada. Mas esse detalhe realmente é o que está escrito aqui, né? Conforme você vai andar, né? É igual uma mulher que usa saia, né? Então tem que ter modos, jeitos, né? E aí é a questão da pureza, de forma geral. Você pode estar de roupa até aqui assim, né? Fechado até o nariz, e aqui você pode imaginar, né? O que você quiser, porque a mente maldosa, ela imagina, às vezes prefere que esteja coberto para imaginar o que ele quer, né? Se vê, perde a graça, né? Pode falar. Tá, agora tá. É que ele tem um tal de mudo, se você apertar 2 vezes ele muda. Aí. Que para encher a igreja tem que copiar o mundo. É verdade. Não dá. A igreja está se arrastando. Tá, mas os que estão ali são fiéis? São. Graças a Deus por isso. Certa vez, esta igreja estava um pouco cheia, eu comentei, vou até falar o nome com a Nathalie. Nathalie, ela vai lembrar disso. A igreja está muito calma e a impressão que a gente tem é que ela está inchada. A Nathalie me disse, se está inchada, está doente. É uma grande interrogação. Não, mas a igreja está fraquinha. Tá. O que Deus disse do seu povo? Pequenino rebanho. Pequenino. Nós queremos encher a igreja com o quê? Com gente de qualquer forma? Não, nós não queremos encher a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Mas se a igreja está seguindo os princípios básicos que Deus deixou na sua palavra, ela vai crescer conforme a vontade de Deus. Deus vai me usar lá fora para dar o meu testemunho, andar direitinho, fazer as coisas corretas, para outras pessoas se agradarem, de certa forma, humanamente falando, e querer fazer parte deste povo que foi escolhido antes da fundação do mundo. A gente esquece muito disso. Às vezes a gente começa a querer estufar o peito, mas não é verdade, é Deus que faz. É Deus que faz a obra. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Vamos trazer tal coisa, está funcionando em tal igreja, tem se falado muito isso. Está certo? Será? É correto o que está sendo feito?
Está de acordo, tá pautado aqui na palavra ou não? Pastor, só um minutinho, Pode por falar. favor. Uma outra coisa que me chamou a atenção ontem, quando eu li a lição, rapidinho, foi assim, tem certos cultos que quando vem alguém de fora, a gente sai convidando todo mundo. Vai lá e tal, e coisa. Quer dizer, e no culto que não vem ninguém, Deus não está presente? Não vem ninguém? O pastor Não, que vem... Não, que não vem pessoas... Eu estou brincando. Que não vem pessoas, Que vem só o pastor, né? Não, que não vem pessoas de fora, que não vem de fora. Quando vem Mas isso que eu ia falar, quando o Obed falou, é a questão dos convites, né? Como que a gente não usa a estratégia do mundo. Qual a estratégia nós usamos? Nenhuma? Ficar sentado aqui esperando as pessoas virem? Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos convidar, nós precisamos evangelizar. Domingo passado tinha 2 jovens aqui na frente, não sei quantos viram. Depois a Denise me disse que foi um adolescente que convidou as 2 jovens, né? Foi uma pessoa da igreja que convidou. De manhã também veio um casal que o Pacífico convidou, né? Que veio também. Ou seja, nós precisamos convidar, falar de Jesus e anunciar, né? E a pessoa chega na igreja, ela ouvindo a mensagem, é tudo que ela precisa. Então, independente de quantas lâmpadas tem, o tamanho da igreja, né? Não é isso, é a palavra que vai tocar no coração. A gente falou quarta-feira também sobre isso, sobre a questão de ser servo, né? De servir a Deus. Quando a gente percebe o privilégio que é de servir a Deus, não precisa ficar ninguém falando, você tem que fazer, você tem que levantar, você tem que... Porque a gente se dispõe a fazer isso. Acho que está aqui também, mais à frente, né, que eu ia falar. A gente se dispõe a fazer a obra de Deus. Mas ninguém falou. Mas você está vendo que está faltando alguma coisa que você pode fazer? Então, né, se disponha. Mas se eu quiser fazer, alguém vai criticar. Mas você está preocupado com você ou está preocupado em servir? Então, se dispõe a fazer. Então, a gente não tem desculpa, né? Sempre a gente pode fazer e pode estar trabalhando, pode estar servindo a igreja. Mas vamos seguir aqui, aí à medida a gente vai voltando a esse tema. O terceiro princípio é a localidade, 20 e 24. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Em todo lugar. Aqui no caso ainda era Deus que iria mostrar o lugar que deveriam fazer, né? Mas nós sabemos que hoje é em todo lugar e todo lugar mesmo. Deus é adorado na igreja, Deus é adorado no campo de futebol, Deus é adorado na nossa casa, na rodoviária, onde nós estivermos. O culto não é restrito a um lugar, mas é a nossa adoração. Nós celebrarmos a Deus. E Deus é realmente adorado em espírito e em verdade. O quarto princípio é o do sacrifício. Aqui fala, né, os detalhes mais importantes sobre o altar é que era sobre ele que os sacrifícios eram realizados. Então, todos esses detalhes, para quê? O importante é o sacrifício. Não era a pedra, não era o lugar, não era... né? O importante é a adoração. E às vezes a gente confunde isso. Lugar tal vai ser bom. Como disse, a programação especial, né? Mas aquele congresso lá naquele hotel lindo, nossa, aquilo é espiritual. E o outro na casa do irmãozinho lá, não é espiritual? Então, não é que na casa do irmãozinho é mais espiritual, no hotel é menos espiritual. É em todo lugar. Deus é adorado. E nós não podemos nos distrair deixando de adorar a Deus. Aqui diz o quarto princípio, é o sacrifício. Então, nós podemos lembrar que nós nos aproximamos de hoje por intermédio do sacrifício de Jesus. Eu misturei o lugar com o sacrifício, né? Mas é essa ideia do sacrifício de Jesus que é o mais importante. Não é o lugar, mas é o que está se fazendo. E o que é o importante? Por que nós podemos entrar aqui hoje? Por que nós podemos ser recebidos por Deus? Porque o Senhor nos amou, como nós
falamos do hino 88, o Senhor nos amou, o Senhor morreu por nós, o Senhor nos converteu, o Senhor sempre nos amará. E nós nos aproximamos do Senhor porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Ponto 2. As leis sobre a escravidão. Esse ponto aparentemente não tem nada que se aplica a nós, mas lá na conclusão tem uma aplicação que é interessante para esse ponto. Vamos ver se a gente deixa para a conclusão ou a gente já vai falando aqui. Primeiro, a questão aqui de esclarecer que escravidão em Israel não era a mesma encontrada na história de tantos países como no Brasil. A escravidão em Israel era mais semelhante a trabalhos contratados, a trabalhadores. Mais abaixo que vai falar que essa escravidão nunca era forçada ou involuntária, né? Não podia pegar as pessoas. Tudo é deturpado, tudo é mudado. E aqui ele já começa então falando para o povo a respeito da escravidão, os lembrando que eles foram escravos. Agora eles iriam possuir escravos, possuir trabalhadores. E como é que, sempre é assim, como o mundo faz e como o crente faz. O mundo explora, o mundo faz mal para com aquele seu trabalhador, como que o cristão faz? Essa é uma das aplicações que a gente também pode ter aqui, né, para nós, né, hoje, servos e senhores, como nós somos patrão e como nós somos servos também. O cristão é diferente quando ele manda e o cristão é diferente quando ele serve. Ele faz de uma forma cristã mesmo. Mas vamos ver aqui alguns detalhes, então. O tratamento dado aos escravos deveria ser caracterizado pela bondade e piedade, diferente nas nações pagãs. Primeiro, era algo temporário. Versículo 2, 21:2. Se comprares um escravo, hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá a forro de graça. Então, é temporário. Tinha aposentadoria, né? E a gente sabe que muitos, talvez até a maioria, digamos assim, quando eles, vamos chamar entre aspas, né, aposentavam, ou quando eles tinham essa alforria, e quando eles estavam libertos, eles preferiam ficar. Não, quero continuar. Aí ficava, mas voluntariamente mesmo, né, no sentido de que eram bem tratados. Também diz que eles não saíam de mão abanando, né? Tinha toda uma questão legal lá para eles, lá está em Deuteronômio 15, nós não vamos ler agora. Segunda diferença, não tinham permissão de ser maltratado, de maltratar, né? Os israelitas não poderiam maltratar seus escravos. 21, 26, 27. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, deixá-lo-á ir a forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo, ou da sua escrava, deixá-lo-á ir a forro pelo seu dente. Não maltrate. Caso aconteça um momento, existe, né, briga, discussão, até entre irmãos, né, muito menos não teria entre um escravo e uma pessoa normal. Então, se acontecer isso, vocês têm que dar assim, uma bonificação. E qual era a bonificação? Vai deixar livre antes da hora. Não vai ele não vai ter mais que cumprir o prazo. E aqui é uma explicação, sempre que, quando eu falo daquele olho por olho, dente por dente, é uma explicação, o que quer dizer esse texto, né? Olho por olho, dente por dente. Não é que você vai lá e arranca o olho do outro porque ele arrancou o seu, mas era o princípio de justiça. Porque o que acontecia naquela época? Fulano arrancou o meu olho, eu vou lá e queimo a casa dele com a família inteira dele. Então é muito maior o peso aí, né? A vingança acontece assim. Um fulano rouba um negócio, você vai lá e quebra, explode o carro dele. Não, mas peraí, ele roubou um negócio tão pequeno. Não, mas eu fiquei com raiva. Então, o princípio bíblico olha, tem que ter uma medida. Do jeito que você foi penalizado, uma medida. E uma medida justa aqui seria deixá-lo ir a forro, né? Então, a escravidão aqui nesse sentido não tinha permissão para maltratar. Quer falar, irmão? Pode falar.
Israel, no Egito, eles passaram um tempo bem, enquanto José era vivo, eles eram tratados igualmente. A partir da morte de José, eles passaram a ser escravos. E tudo isso que está aqui, que furou o olho, que cortou a mão, que cortou o dedo, eles viveram lá. Eles viveram lá no Egito. E aí, então, Deus estava dizendo para eles que aquilo não era o certo. O que eles passaram não era o certo. Quer dizer, aquilo que eles viram lá não era para eles aprender daquela forma. Eles tinham que fazer diferente. Eu acredito que a mesma coisa é hoje, nós que somos, às vezes, empregados e passamos a ser patrão. Né? Quer dizer, não devemos, às vezes, fazer o que o nosso patrão fazia conosco, nós fazermos com os empregados. Isso se aplica a muita coisa, né? Exatamente a questão de que o que você passou mal. Aí depois você tem a oportunidade, é a hora de você não fazer igual, né? Não tratar mal igual. E ser diferente. Pode falar. Outra coisa é que, comparando com o Brasil, o escravo, não sei se a lição deixou isso aqui claro, ele era um objeto de negócios. Se vendia. Esse escravo lá, o escravo se tornava escravo de alguém por alguma necessidade durante 7 anos. Aí negociava lá se ele queria ir embora ou se ele não queria ir embora, e ele fazia um acordo com o patrão e ficava, né? Era isso que está dizendo. É o versículo 16 aí, ó. E o escravo no Brasil, ele era um objeto de negócios. Ele podia ser morto pelo patrão dele, não acontecia nada. Então, a diferença era, que nem o senhor Venâncio falou, era para ficar esperto que tudo aquilo que eles viram, por isso que eu já disse no começo, o sistema do culto deles não era para ser igual ao culto que eles viam de outros povos. Ele era um povo escolhido, como foi dito, era um povo separado, então o sistema também era outro. Como que o crente tem que tratar dos negócios dele? Igualzinho o mundo? Não, todo mundo faz isso, todo mundo sonega, você negar também, todo mundo faz isso, vou fazer também. Tá certo? Não, claro que está errado. E infelizmente muitos cristãos ainda fazem isso. Não, governo rouba, governo não sei o que faz e fica pondo culpa nos outros. Aquilo que o senhor disse antes, acho que na meditação de manhã. Assumir a culpa? Não, a culpa é dele. A culpa é sempre do outro. Está acontecendo isso por causa daquilo. É por causa daquilo que você não tomou consciência e não fez corretamente. Então, só lembrando isso, eu ia dizer antes, todo mundo faz, eu vou fazer também. Espera aí, não, você não é todo mundo. Você é um escolhido de Deus, você foi comprado para ser diferente. Espera aí. Quem é você? Eu sou quem diz que eu sou, o hino que nós cantamos. Isso baseado na palavra de Deus. Você falou essa história de assumir a culpa, eu lembrei de um texto que eu estava lendo na internet. Ele é muito bonitinho, né? Mas mostra exatamente essa questão do ser humano. Cada vez mais ele não quer assumir sua culpa. Aí lá dizia assim, eu não vou lembrar todas as frases, mas a primeira, por exemplo, dizia: não diga perdão pelo atraso, diga obrigado por esperar. Aí não diga, sabe, estou te devendo, obrigado por... trocava tudo por obrigado por, né? Foi obrigado mesmo, né? Então, primeiro, eu já acho ruim essa palavra desculpa, não era nem perdão, era desculpa ou atraso, diga obrigado por me esperar. Às vezes a gente usa só desculpa, e desculpa é aquela, não foi minha culpa. A palavra significa desculpa, que não foi minha culpa. Você está já se desculpando. Já está errado, né? Então, me perdoe. Pode até falar depois, me perdoe pelo atraso, obrigado por esperar. Por que precisa tirar essa primeira frase? Né? Então, sim, você precisa pedir. Se você fez alguma coisa mal, se eu fiz alguma coisa mal contra o Obed, eu falo, me perdoe por aquilo. Tá? E obrigado pelo seu perdão, consideração. Mas isso é uma das coisas que eu lembrei. A outra coisa que você falou é o que está no versículo 16 aqui. O que raptar alguém e vender, ou for achado na sua mão, será morto. Né? Lá, 21:16. Ou seja, não era para roubar, raptar, né? Criar escravos, comercializar escravos
E nem escravo era negro, né? Escravo era escravo. Então não era baseado numa raça. Até há pouco tempo, assim, naquela época, também não era assim. No começo da escravidão não era só negros. Depois, como as mudanças que aconteceram, houve aqueles absurdos, né, daqueles navios que vinham da África como se fosse uma mercadoria, aquelas pessoas. São histórias assim terríveis, né? Nesse navio morria tanta gente pelo caminho, era separado aqui a família, aqui na lição está falando que não separe as famílias, né? Então, uma série de coisas aqui. Tá? Se entrou solteiro, sairá sozinho. Tinha essa especificação, assim, né? Se ele conseguiu casar lá na família. Mas tinha a opção dele ficar. Eu achei interessante aqui que no caso dele ficar, vocês entenderam aqui a história? Se você tem a sua família, você vai ser escravo junto com a sua família. Agora, se você chegou solteiro e o seu patrão deu uma outra pessoa para você casar, é você que vai sair? Você que tem que sair, não vai poder levar a outra, só no tempo dela. Mas tinha o direito de permanecer. O que eu achei interessante é essa história do brinco aqui. Nesse caso, ele receberia uma marca na sua orelha. Não sei se é um brinco, né? Acho que eu já ouvi uma história dessa, que brinco é coisa de escravidão, que veio do... uma argola, né? Aí está... Nada não, viu, gente? Só uma lembrança aqui. É que às vezes a gente não sabe as histórias das coisas, né? Tem uma história por trás de tudo. 3, vamos lá, gente. Vamos seguir, senão não acabamos. Lei sobre a santidade. Capítulo 22, 16 a 20. O povo de Israel deveria buscar e cultivar a santidade em todas as áreas de sua vida. Afinal de contas, o chamado de Deus foi para que, assim como Ele é santo, também o seu povo fosse santo. E aí vem a questão da santidade, na questão do casamento, do sexo antes do casamento, e fala aqui também sobre a questão da feitiçaria, bestialidade e idolatria. No que se refere à questão da santidade, né, irmãos? A gente está vivendo cada vez mais em tempos em que tudo é minimizado, às vezes escondido, e muitas vezes nem escondido é. Falando dessa questão de sexo antes do casamento, né, aqui tem um versículo que trouxe essa ideia aqui, 22, 25, vamos lá. Não, ele está falando de Deuteronômio, né? 16 e 17, 22, 16 e 17. Se alguém seduzir qualquer virgem que não está desposada e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. E se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro, conforme o dote das virgens. Aí alguém pode dizer, mas isso aí é coisa lá do Antigo Testamento, né? Coisas que não existe mais, é coisa de cultura. Cultura é pagar o dote, tudo bem, ninguém vai pagar um dote. Mas aqui a ideia era casar. Se houve essa relação aqui, você tem que casar. Se o pai não quisesse, né, se recusasse a dar, tinha essa opção aqui também. Não, você não vai casar com a minha filha, não. Só pagava o dote de dinheiro. Eu tinha que pagar e não levava a filha. Tá? E aí a gente pensando nos dias de hoje, as coisas estão bem assim, né? Porque você percebe que as pessoas tanto acham que não tem nada demais, porque postam, né? Postam no Facebook, Instagram. Pessoas que a gente, vamos dizer assim, que são crentes, que são membros de igrejas, e até presbiterianas, né? Por que não? Mas as outras também, talvez mais, por que não? Postam. Minha noiva. Falou, mas peraí, você não é casado, agora você está com uma noiva? Então, separou, já está com outra pessoa
E assim, né, morando, né? Não é namorando, é morando. E tudo bem, continua do mesmo jeito na igreja. Alguns líderes de igreja são afastados por tempo assim, pequenininho, né? Um mês, assim, já está lá de novo, liderando. Casais de namorados, né? Ai, que bom esse passeio aqui em Campos de Jordão. Mas quem está com vocês? Só vocês dois? Mas não estou entendendo. Aí a gente fala, como? Eu não estou entendendo, né? Aí você fala, será que a gente está atrasado? O mundo está muito na frente? Está na frente no pecado. Porque não é assim. Se vocês querem viver juntos, por que não casam? É assim que a Bíblia ensina. Então, irmãos, aqui vai falar, a gente não vai se delongar nesse assunto, porque a lista é enorme, né? A lista de pecados, a lista de desvios. Ele fala aqui de uma coisa tão absurda, né? Que é chamada... Como é que é o nome aqui? Bestialidade, né? Sexo com animais. Não vamos ficar aqui descrevendo pecados, né? Mas existe cada coisa que a gente nem precisa saber que existe. Desvios. Né? Cada coisa que as pessoas fazem por aí que a gente nem imagina. E, assim, Deus nos dê santidade. Não, a gente é muito melhor, nós somos o bonzinho. Não, nós somos os mesmos pecadores, sujeitos a tantas e tantas coisas. Mas a gente não pode concordar, né? O fato aqui é que as pessoas muitas vezes concordam e vivem como se nada, como se fosse a coisa mais normal. Ah, não, isso é normal, isso não tem problema. É assim mesmo. E aqui falou de feitiçaria, a gente falou numa outra ocasião, né, que Deus deve ser adorado. Então você não pode viver adorando um outro Deus ou de uma forma, através de alguma coisa misteriosa, de uma coisa que seja chamada aqui de feitiçaria. A própria questão da idolatria está relacionada, às vezes, à questão, né, de você se entregar a esses outros deuses, o culto falso, né? E isso que é colocado aqui. Como nós somos chamados? Nós somos chamados à santidade. E nunca nós podemos achar, como a sociedade acha normal, tantas coisas, né? Normal. Como se encoraja e até faz propaganda, né? das coisas erradas, propaganda, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, como eu disse, não adianta, eu não preciso ficar descrevendo aqui, está claro o que as pessoas fazem. Agora, a que ponto a gente realmente está considerando isso pecado, ou a gente está indo para o lado do mundo, que está tudo normal? É essa a questão. Às vezes até precisa falar, né? O sujeito nem sabe que é errado, né? Para uma coisa você fala assim, não, isso é tão errado, o outro não acha que é errado. Então, às vezes você tem que falar umas coisinhas. Mas a ideia aqui é que Deus nos faça separados, não siga essa cultura aí, né, que existe tão popular no mundo. Quer falar, irmãos? Não? O senhor, na preleção do culto, que foi linda, como sempre, né, maravilhosa, o senhor falou que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Então, nós não podemos esquecer que Deus escolheu um povo para Ele. E lá fala, o santificou, separou. E o santificou. A gente não pode esquecer isso. Existem esses assuntos terríveis de sexo com animal, não sei o quê. Existe, mas esse povo não é o escolhido. Agora, o que a lição deveria ser um pouco mais clara até, deveria dizer, o que Deus está nos mostrando é que nós somos escolhidos e que na fraqueza da nossa carne, nós não vá buscar o que eles fazem. Fazer o que o mundo faz. Na fraqueza da nossa carne. Quer dizer, nós temos que dar lado ao Espírito do Senhor. É essa comparação mesmo, né? Como que o mundo cultua aos seus deuses, aos seus astros de rock, ao seu mundo? A igreja não é assim, a igreja é diferente. A igreja é simples, a igreja
cultura diferente. Como que o mundo vive, né, a sua vida na moralidade, no casamento, nos seus servos e senhores. A igreja não é assim. Nós somos servos de Deus, nós não vivemos como o mundo vive, né? Precisamos buscar a santidade. Agora, com certeza nós somos atraídos, e se a gente não se manter firme na palavra, não repetir, a gente devagarinho vai aceitando. Nós somos muito... não queremos entrar em atrito, né? Então, vamos supor, nós somos numa igreja, aí chega uma liderança, começa a colocar coisas estranhas lá, aí sabe, para não criar confusão, deixa o irmãozinho pôr isso, aí o irmãozinho põe aquilo, quando vê o culto já virou outra coisa, né? Já não é mais culto. Isso quando o pastor, a liderança da igreja está meio desviada, aí pronto, né? Aí é complicado isso, né? Como que vai criar casa lá? Então a gente precisa ver isso. Aqui na conclusão, é como se fosse uma revisão aqui para nós. Vamos ver rapidamente o que todas essas leis têm a ver conosco. Observamos desde as lições dos 10 mandamentos a necessidade da justiça de Cristo. A lei nos corrige para Cristo. Então, exatamente, a gente já sabe, né, que nós precisamos de Cristo e somente Cristo vai nos salvar, não é a lei. Mas a lei nos leva para Cristo. Uma coisa está relacionada à outra, não dá para você desligar uma coisa da outra. Cristo nos salva e Cristo nos salva para seguir na lei, seguir na verdade. Ela nos faz perceber a nossa carência da glória de Deus, nos leva aos pés daquele que a cumpriu perfeitamente e que agora nos capacita a obedecê-la. Nos capacita a obedecê-la. No que diz a respeito às leis sobre o culto, então foi um ponto que foi destacado. Por causa de Jesus, agora podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar do mundo. Então, nós hoje temos sim de uma forma especial a presença do Espírito Santo, nós temos essa liberdade, nós temos a palavra completa. Os servos do passado tinham limitações, mas também eles eram crentes, né, no sentido baseados no que Jesus que viria. E o Espírito Santo agia de forma diferente, mas agia, né, sobre aqueles irmãos, muitas vezes através de um mediador, através de uma palavra. Mas nós sabemos que em todo tempo existirá pessoas que vão seguir o caminho, pessoas que vão abandonar, e Jesus disse que aqueles que abandonam é porque nunca foram, a palavra de Deus diz, mas nós vamos seguindo esse caminho, tentando ser melhores possíveis, né? Não é conformado com o pecado, e impondo limites, né, irmãos? Nós precisamos impor limites para nós mesmos, porque senão nós acomodamos. Ah, está frio, não vou na igreja. Tudo bem, não vai. Ah, mas não vou ler a Bíblia não, porque eu já li bastante, já, né? Aí vai. Ah, aqui não faz mal eu ir nesse lugar, não. Eu vou nessa festa. Quando você vê, você não sabe mais quem você é, porque você foi devagarinho indo para o outro lado. Então nós precisamos sempre estar nos firmando em Jesus. Sobre a escravidão, por isso que eu falei aqui que tinha uma conclusão diferente, uma aplicação diferente. Ele diz aqui, Jesus, como servo perfeito, nos ensina quanto à necessidade de um compromisso com o nosso Senhor por toda a nossa vida. Então, nós somos servos de Cristo, nós somos servos. Como que um servo vive? Ele vive na obediência de Cristo. Então nós precisamos lembrar que nós somos servos, né? Que, como eu disse há pouco, pelo privilégio de ser servo, nós servimos. Nós procuramos o que fazer, procuramos ajudar, nós queremos agradar a Deus. Então, servir não é um peso, não é algo que vai nos separar, né? Nos tirar um pedaço, né? Nós servimos. Na reunião que tivemos ontem aqui à tarde da SAF, com a SAF Filadélfia, nós falamos um pouquinho sobre essa questão, lembrando aquele versículo, né? Sou a videira, meu pai é agricultor. Aí fala que aquele que se mantém firme, esse dá muito fruto. Se você está ligado à videira, você vai dar o quê? Fruto.
E pense bem, se nós não estamos dando frutos, qual que é a explicação? Que não está ligado a Deus. Você não está buscando essa presença de Deus a ponto de estar dando frutos. Se nós nos ligamos a Deus, nós damos fruto. E dá fruto. Uma árvore que dá fruto, ela não depende de alguém apanhar lá. Se ninguém pegar, o fruto vai cair, alguma coisa acontece. Ela não vai deixar de dar fruto. Então nós podemos dar frutos, como eu disse, procurar, e servir. Em relação às leis sobre santidade, está relacionado aqui, diz, porque Deus nos deu o seu Espírito como penhor da obra de Jesus, somos capacitados a produzir o fruto do Espírito e a viver em santidade. O Espírito Santo nos chama, nos guia, nos atrai para a verdade. Nós nunca somos abandonados no nosso pecado. O mundo é assim, como foi falado aqui, o mundo, ele inventa coisa má para se fazer. E às vezes o inimigo quer nos influenciar através do mundo. Mas é nós que temos que influenciar o mundo, não é o mundo nos influenciar. Então, nós precisamos ser firmes em todos os aspectos. Aplicação. Que você perceba qual grande é a sua necessidade de Jesus Cristo. Sem Ele, sua justiça e a capacitação do seu Espírito, não somos capazes de oferecer nada que seja agradável ao nosso Pai Celestial. Então, em resumo, nós necessitamos de Jesus. Precisamos estar unidos a Jesus. Isso resolve. Mais nada nós precisamos. Nós temos Jesus, nós temos a vida, nós estamos assim em paz. Então, que Deus seja assim nos abençoando e vamos continuar aí a nossa revista. Na próxima semana a gente continua.